A Austrália, que tinha conseguido controlar os efeitos da pandemia até agora, começa também a sofrer as consequências da chegada da variante Delta, como você disse. Sydney, a maior cidade da Austrália, começou um lockdown de 2 semanas. O Ministério da Saúde da África do Sul alertou hoje que a variante Delta do coronavírus, descoberta na Índia, já é dominante no país, que passa por uma terceira onda da pandemia. O Tedros Adhanom foi bem claro na coletiva de imprensa de há pouco em Genebra. Quanto mais transmissão, mais variantes. Ele mostrou preocupação com a rápida disseminação da variante Delta, que, segundo o Centro de Controle Europeu de Doenças Infecciosas, pode representar 90% dos novos casos de Covid até o fim de agosto na Europa. E as notícias sobre a disseminação da variante Delta não param por aí. A Rússia, que usa a Sputnik V e avança lentamente em seu programa de vacinação, registrou na terça-feira o recorde de mortes por Covid e atribui a marca a esse tipo de coronavírus encontrado pela primeira vez na Índia. Foram 652 mortes em 24 horas. Um dos focos é justamente São Petersburgo, cidade que recebe com público jogos da Eurocopa. Em Moscou, as autoridades sanitárias afirmam que 90% dos casos na capital decorrem dessa variante, que inclusive já sofreu mutações, o que a torna ainda mais transmissível. A variante Delta e uma subvariante, a Delta Plus, parecem ser muito mais transmissíveis que as outras variantes conhecidas, além de mais resistentes aos nossos anticorpos. Até terça-feira, a variante Delta já havia sido registrada em 92 países. E suas mutações e transmissibilidade mais alta também alertam países onde a vacinação já permitiu a retomada praticamente normal das atividades. É o caso de Israel, que passará a priorizar a vacinação de jovens de 12 a 15 anos e reintroduziu o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos fechados. A variante Delta também cria obstáculos adicionais às vacinas. Especialistas de diferentes centros de estudo, como no Canadá, analisam a necessidade de uma dose de reforço com Pfizer ou Moderna para quem recebeu a vacina de dose única da Janssen, mas isso ainda não é recomendado. O Brasil também já registra a variante encontrada pela primeira vez na Índia, embora o número de casos ainda seja muito pequeno. Essa semana, a Secretaria de Saúde de Goiânia relatou um caso de uma jovem de 18 anos com a variante Delta. Como ela não viajou para o exterior, nem teve contato com ninguém que esteve fora do Brasil, isso significa que já está acontecendo a chamada transmissão comunitária. Por ser mais transmissível, a variante Delta pode se tornar dominante também aqui no Brasil? Quais são as características dessa versão do novo coronavírus? E como as vacinas em uso no país interagem com essa variante? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Fique com a gente. Doutor Júlio Croda, o que a gente já sabe sobre essa variante Delta em termos de transmissibilidade e também da gravidade dos casos? O que a gente tem mais certeza em relação à transmissibilidade, ela é 97% mais transmissível que a variante original, né? E ela, em termos de gravidade, a gente não tem muita informação, né? Existem relatos que ela apresenta sintomas mais leves, e uma evolução, muitas vezes, não acompanhada de sintomas, com gravidade, com acometimento pulmonar importante, com necessidade de hospitalização e internação em leitos de terapia intensiva. Mas a gente desconhece muito a respeito disso, existem pouquíssimos relatos na literatura. A grande certeza que a gente tem é que ela é mais transmissível que a variante alfa, beta e a gama. Doutor, os sintomas do coronavírus, eles mudam de acordo com as variantes? Porque a gente conhece aqueles sintomas clássicos de perda de olfato, de paladar, também de febre, mas já há relatos de uma sintomatologia diferente dependendo da variante do vírus, né? Sim, esses relatos são bastante iniciais também, é bom a gente entender que
Não existem muitos artigos científicos publicados a respeito do assunto, mas parece que a variante Delta dá menos perda de olfato e paladar, que era um marcador bem característico, né, da variante original, e ela apresenta sintomas menos específicos, né, às vezes sintomas gripais mais leves, o que faz com que o paciente acredite que não está com coronavírus ou que nem está doente. E isso é uma capacidade adaptativa muito interessante que garante também essa maior transmissibilidade, porque existe uma demora do paciente perceber que está doente e ele continua transmitindo, existe uma demora para o diagnóstico, que ele também não busca um diagnóstico laboratorial mais rapidamente, e isso dissemina a doença, dissemina uma nova variante mais rápido na comunidade. Então, sim, parece que os sintomas são mais leves, entretanto, alguns pacientes vão evoluir, mesmo com sintomas leves, com quadro pulmonar mais importante, né? E aí mantendo a gravidade da doença. E então, essas duas questões ainda carecem de bastante estudo, bastante esclarecimento, né? Porque a variante Delta surgiu recentemente, e a gente vai ter mais dados no futuro, mas existe essa tendência sim, e parece que isso também acontece com a P1 em relação à variante original. Então, isso não é exclusivo da Delta, mas é um mecanismo que torna mais difícil a identificação dos casos, o isolamento e o controle da doença. Sabe aquela variante P1 do coronavírus, a mutação que se originou no Brasil e é mais transmissível? Pois então, esse estudo mostrou que essa variante foi identificada na maior parte dos pacientes que contraíram a doença no mês de março. Agora, uma questão importante são esses exames, esses estudos de prevalência para saber qual é a variante dominante em determinado local. Aqui no Brasil, os estudos, inclusive os produzidos pela Fiocruz, mostram que a chamada variante P1, encontrada pela primeira vez em Manaus, tem uma grande prevalência aqui no Brasil, mais de 90% seria com a responsabilidade dessa variante. Qual é a capacidade dessa Delta varrer a P1 aqui do Brasil e se tornar dominante por aqui? Essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque a gente desconhece, né, muito a respeito dessa competição, principalmente no que diz respeito ao escape da resposta imune, né? A gente tem pouca informação disso e só na prática realmente a gente vai entender se na competição com a variante Gama, a variante brasileira, essa nova variante Delta vai se tornar predominante. A gente sabe que uma variante mais transmissível, ela tende a se tornar predominante em relação às outras variantes. A variante Gama, ela é 37% mais transmissível que a variante original. Então, muito provavelmente, a variante Delta pode se tornar a variante predominante no país. Mas é importante entender que depende do momento que isso acontecer. Depende da nossa cobertura vacinal. Quanto maior cobertura vacinal nós tivermos no Brasil, menor a chance da gente ter consequências importantes desse aumento da variante Delta, que é principalmente o impacto no sistema de saúde e no número de óbitos, aumento de hospitalizações, internações em UTI e óbitos, né? É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem já um aumento da variante Delta em diversos estados americanos, que vem associado a um aumento de número de casos, mas que não acompanha o número de hospitalizações e óbitos. Agora, se a gente fosse fazer uma fotografia do Brasil nesse momento, em relação à prevalência dessa variante Delta, são poucos os casos? Dá para dizer isso? Pouquíssimos casos, né? A gente tem a maioria dos casos que foram identificados foi uma transmissão local e não comunitária, né? Apenas um caso de Goiás, que foi de um paciente que foi sequenciado em rotina, que nunca tinha tido nenhuma viagem. Foi identificada a variante Delta e aí identificado que existia uma transmissão comunitária, possível transmissão comunitária, mas a gente sequencia muito
poucas amostras no Brasil, né? Talvez o estado que sequencie mais amostras é o estado de São Paulo. É bom isso porque a gente sabe que a maioria dessas variantes, elas entram por aeroportos, né? Em vez da fronteira seca ou por portos. E como São Paulo sequencia muito, e essa variante pode estar entrando no Brasil através de viagens, e agora que na Europa e nos Estados Unidos existe um aumento dessa variante, muito provavelmente essa variante Delta chegará de pessoas que retornarem dos Estados Unidos e da Europa, a gente vai poder monitorar melhor isso, né? E eu acredito que São Paulo ou o Rio de Janeiro, que a Fiocruz também está sequenciando bastante amostras, poderá identificar inicialmente uma transmissão comunitária associada a essa nova variante Delta. Por enquanto, a gente não tem transmissão comunitária importante, sem ser esse relato que ocorreu no dia 18 de junho, na cidade de Goiânia. Quando o senhor fala que ainda existe dúvida sobre o escape à resposta imune, a gente está falando de reinfecções, né? O que já sabemos sobre isso? Quem já teve Covid com uma outra variante, por exemplo, a nossa P1, que é predominante aqui no Brasil, está suscetível a ser reinfectado pela variante Delta? Tem algum grau de imunidade? O que a gente já sabe sobre isso? Quando a gente fala de reinfecção e risco para reinfecção em novas variantes, a gente tem que sempre lembrar que em termos de pessoas que já foram infectadas, uma fração que é pequena, mas que é mais frequente quando você tem novas variantes. Foi assim para a P1, quando surgiu no Amazonas e se disseminou para o Brasil. A gente teve mais casos de reinfecção justamente por conta desse escape da resposta imune. E é o que está ocorrendo com a variante Delta em outros países, em outras regiões, ou seja, maior risco de infecção e também uma frequência maior de casos leves, como eu já comentei, associado a pessoas que já foram vacinadas. Israel voltou a impor a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados a partir de hoje por causa do aumento do número de casos de Covid. A preocupação aumentou porque o país passou a registrar mais de 100 novas infecções por dia depois de não ter registrado nenhuma infecção no começo do mês. Ou seja, a variante Delta parece ter um escape maior de resposta imune, as vacinas continuam funcionando para o seu objetivo primordial, que é preservar a vida, evitar casos severos, hospitalização e óbito, mas a partir do momento que você tem uma perda progressiva de efetividade com essas novas variantes, você tem maior transmissão e menos efetividade global das vacinas, ou seja, as vacinas passam a ter dificuldade de um objetivo que é secundário e do controle da transmissão, mas elas continuam protegendo para a hospitalização e óbito. É importante sempre reforçar essa mensagem para a população ficar mais tranquila, né? Todas as variantes que surgiram, as vacinas continuam sendo bastante eficazes e efetivas na prevenção de hospitalização e óbito. Embarcando na pergunta da Carol, doutor, a gente viu a notícia de que, por exemplo, a vacina da Janssen, que tem apenas uma dose, teria um escape importante, significativo em relação a essa variante, tanto é que já se estuda a possibilidade de uma dose de reforço, por exemplo, da Pfizer, para quem tomou a Janssen, por exemplo, em outros países, não aqui ainda no Brasil. Vamos falar da relação dessa variante com as vacinas que a gente está tomando aqui no país. AstraZeneca, Pfizer e Janssen, como elas respondem à variante Delta? A gente tem dados parciais para AstraZeneca, para Pfizer, principalmente, né, mostrando que é necessário as duas doses, né. Se lembra que no início da pandemia e após esses estudos clínicos relacionados a essas vacinas, a gente divulgava que uma dose já garantia uma proteção bastante elevada para as formas severas, mas também para as formas mais leves, para o adoecimento propriamente dito. Isso, com essa nova variante, mudou um pouco, né? Mudou no sentido que cada vez se torna mais importante um esquema vacinal completo que garanta uma proteção mais robusta à nova variante, principalmente a variante Delta. Por isso que é importante no Brasil a gente acelerar a segunda dose.
acelerar da AstraZeneca, inclusive da Coronavac, da Pfizer, para a gente garantir uma maior proteção. O menor número de pessoas que adoeçam, que precisam, eventualmente, de atendimento hospitalar. A gente tem pouca informação para a vacina da Janssen. Eu vou conduzir um estudo em 13 cidades de fronteira no estado do Mato Grosso do Sul, justamente para avaliar a efetividade da vacina da Janssen, que é uma dose só, para P1. A P1 já é 37% mais transmissível. Vamos ver como a vacina da Janssen vai se comportar para P1. E no futuro, lógico, se a gente tiver a Delta aqui e continuar usando a vacina da Janssen, a gente também pode ter essa informação. Mas existe esse debate, como você comentou, essa dose de reforço, principalmente para a vacina da Janssen, que seria dose única, né? Então é importante, sim, a gente estar avaliando, não só para a variante Delta, mas para a variante Gama, nossa P1, porque a gente também não tem essa informação para a vacina da Janssen. E com relação à Coronavac, doutor, tem muito sommelier de vacina por aí que torce o nariz para a Coronavac, porque a eficácia é supostamente menor, né, nos estudos clínicos. Mas essa vacina acaba sendo até mais abrangente na proteção a outras variantes, por ser feita com uma tecnologia de vírus inativado e não só com um pedacinho do vírus? A gente tem que entender, né, o contexto de utilização da vacina em populações específicas. Nós estamos vacinando nesse momento adultos jovens, né? Muitas pessoas na faixa dos 40 anos, 50 anos, em todos os estados do Brasil. E para essa população, a Coronavac, ela produz uma resposta imune adequada, robusta, garante uma proteção para hospitalização, para óbito. Saiu um estudo recentemente, essa semana, mostrando também que em crianças acima de 3 anos, um estudo de fase 1 e 2, ela também produz essa resposta robusta em crianças. Depois que as pessoas tomaram 2 doses da vacina, mais de 96% delas, deste grupo, desenvolveram anticorpos para a Covid-19. E com poucos efeitos adversos. É a vacina que tem menos eventos adversos, né? Então, assim, no futuro, né, eu acho que é importante entender que a Coronavac vai continuar tendo um papel importante, talvez em crianças e adultos jovens, ela vai continuar sendo utilizada. Isso, alguns países já estão fazendo isso, né? O próprio Uruguai vacinou os idosos com Pfizer, os adultos jovens com Coronavac, e com uma efetividade global da Coronavac maior do que a Pfizer. Só para a gente lembrar que a escolha do público-alvo para determinadas vacinas vai ser super importante no futuro para a gente entender a melhor vacina para o melhor público com menos eventos adversos. Inclusive, aí nesse contexto das novas variantes. Então, a gente tem que colocar na balança todas essas questões. Por exemplo, se a Coronavac continuar produzindo uma resposta robusta em jovens, em adultos jovens e em crianças, ela pode continuar sendo utilizada mesmo com a variante Delta circulando no país. A gente precisa desses estudos de efetividade, de vida real, para a gente entender ao longo do tempo e nos próximos anos se a vacina continua sendo útil e se é necessário ou não um reforço com outra vacina, com a mesma vacina. Isso está sendo bastante discutido também nos Estados Unidos em relação à variante Delta, se é necessário um reforço ou não, inclusive com vacinas de RNA, Moderna, Pfizer. Então, essa discussão vai ser constante nas nossas vidas e é importante que essa avaliação seja contínua à medida que tenha novas variantes, que a gente entenda melhor qual o papel dessas vacinas na epidemia da doença e no contexto dessas variantes. Recentemente surgiu até a informação de uma outra variante derivada da Delta, chamada Delta Plus. Qual é a diferença? Essa é ainda mais infecciosa? É porque ela derivou, né, da variante Delta. Ela apresenta mutações que se assemelham um pouco às outras variantes de interesse em saúde pública, né? A variante alfa, beta e gama. Então, por isso essa preocupação. Então, ela tem as mutações da Delta, mais algumas mutações importantes que foram vistas
em outras variantes. Ou seja, essa Delta Plus pode ter uma transmissibilidade maior, talvez um escape de resposta imune maior quando comparado com o Delta, por ter essas mutações que já foram identificadas como importantes para as outras variantes. Aproveitando sua presença aqui, Dr. Júlio, a Fiocruz está trabalhando com estudos de efetividade da AstraZeneca em 3 cidades: Botucatu, em São Paulo, Viana, no Espírito Santo, e na cidade do Rio, especificamente na ilha de Paquetá. O que a gente já pode dizer sobre esses estudos? São estudos, importantes que avaliam o impacto da vacina, principalmente, porque os dados agregados vão, de alguma forma, nos mostrar o papel da imunidade indireta, imunidade coletiva, ou a dita de rebanho, no controle do Covid-19. A gente discutiu ao longo dessa conversa muito a efetividade da vacina, no que diz respeito à proteção individual, às diferentes vacinas, mas a gente sabe que, independente da vacina, quanto maior a porcentagem da população tiver coberta por uma das vacinas, e isso acontecer de forma rápida, mais rapidamente também nós teremos os efeitos indiretos da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. E isso talvez seja mais importante do que a eficácia ou efetividade individual de cada vacina. Ou seja, vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível gera imunidade de rebanho e gera uma proteção coletiva, não só para quem foi vacinado, mas quem não teve oportunidade de ser vacinado. Talvez essa seja a mensagem principal no nosso país, onde o ritmo de vacinação ainda é muito lento. Quando é que a gente vai ter os resultados finais dos estudos da Fiocruz de efetividade? Esses aí que já estão em curso. Então, esses dados eles são gerados geralmente após 20, 30 dias da segunda dose, né? Então, existe um intervalo aí que pode variar de 4 a 12 semanas em relação à segunda dose, da AstraZeneca principalmente, e a gente sabe que a gente pode ter uma avaliação pós-primeira dose. Resultados preliminares de um estudo de imunização em massa com a vacina Oxford AstraZeneca em Botucatu, que fica no interior de São Paulo, mostram que houve queda de 71% nos casos da doença por lá. Mas a avaliação final é o que é recomendado pela bula, que são 2 doses da vacina para toda a população, e a partir de 20 dias você tem um efeito dessas 2 doses e você vai poder ver o efeito do ponto de vista populacional na redução do número de casos, hospitalizações, internações em UTI e, finalmente, óbito. Eu acredito que todos esses estudos terão uma conclusão única, né? Vacinar, toda a população deve ser o objetivo final, independente do tipo de vacina que você está utilizando. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a OMS, tem feito um apelo importante aos países desenvolvidos para que façam doações do excesso de doses que têm, de maneira que os países da América Latina, principalmente, que vivem uma situação muito crítica em termos de transmissão, possam ter um acesso mais rápido às vacinas. Dr. Júlio, com ou sem essa variante Delta, o nosso continente continua como o epicentro da Covid do mundo, como lembrou o Dr. Jarbas Barbosa da Organização Pan-Americana da Saúde. Não tem só o caso do Brasil, tem o caso do Peru, o caso da Colômbia agora, no seu momento mais crítico da pandemia. Além da própria vacinação, existe alguma política pública nesse momento capaz de frear essa crise de Covid no continente? Muito difícil, né? Porque nós falhamos em medidas restritivas e medidas individuais que contessem a transmissão do vírus, que contessem esse aumento de número de casos, hospitalizações e óbitos. A América do Sul é o epicentro do Covid-19 e a América Latina, propriamente dito, com o México, responde pela maioria dos casos do mundo, né? Então, claramente, nossos indicadores são piores que o resto do mundo, pela nossa dificuldade de lidar adequadamente com políticas públicas para a contenção da transmissão do vírus. Então, nossa esperança no Brasil e em diversos países da América Latina se concentra em vacinar toda a nossa população, porque a gente
nesse momento da pandemia, especialmente o Brasil, mas outros países também, têm muita dificuldade de impor medidas restritivas, como o lockdown, por exemplo, para conter a transmissão, de alguma forma mínima, organizar a sociedade para responder à pandemia, e a gente vive esses momentos de pior e melhor a depender do surgimento de novas variantes mais transmissíveis, como a gente viveu recentemente a partir de janeiro em Manaus, em março e abril em todo o país. Então, muito difícil, né, a gente lidar com a pandemia e diminuir o número de casos e óbitos se não for através da vacinação no nosso continente. Dr. Júlio Croda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, Dr. Júlio. Um abraço. É um prazer estar com vocês novamente do Ao Ponto e estou à disposição para novos convites, para a gente fazer esse bate-papo sobre o Covid-19. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.